cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre ética ambiental e a sociedade contemporânea, ou seja, como podemos pensar o nosso futuro sem antes olhar para tudo que nos cerca, como o sistema ambiental. Aliás, houve um tempo na história da humanidade que o homem esteve com um olhar único e exclusivamente voltado a Deus. Depois esteve voltado para a igreja e, num determinado momento, o homem se voltou para o próprio homem, como centro de tudo. Mas, atualmente, a direção deste olhar mudou. E para onde se está mesmo olhando? Para o objeto. Integramos uma sociedade de consumo em que a felicidade de algumas pessoas está no simples ato de comprar e acumular objetos. Mas se você parar para refletir, não dá para se pensar num futuro próximo baseado no consumo. E o meio ambiente com suas oscilações climáticas que causam, por exemplo, enchentes, enxurradas e terremotos? E o que se falar então da água potável, um produto valiosíssimo em muitos países orientais e objeto de muita discussão na Europa e nos países considerados de primeiro mundo? Pois bem, para responder estas questões, o nosso convidado de hoje é o professor daqui da FURB, professor Luciano Félix Florit. Inicialmente, obrigado, professor Luciano, por vir aqui no Cidadania em Debate. Inicialmente, para explicar assim para o telespectador, né? Uhum. O que de fato é ética ambiental e qual sua importância hoje? Uhum. Bom, obrigado, Carlos, pelo convite. Ética ambiental é uma expressão ampla que, de modo geral, ele diz respeito à reflexão ética, respeito de todas as nossas ações que têm consequências ou implicações ambientais. Uhum. Né? Esta é uma reflexão, uma expressão bastante genérica, digamos assim, né? Porque, claro, todas as problemáticas ambientais que nós experienciamos hoje, os problemas que nós temos, são praticamente todos consequências não desejadas de ações humanas. Uhum. Cabe, então, a reflexão a respeito dessas ações. Só que nós temos uma série de novos escopos, uma série de novas problemáticas que fazem-se questionar se a ética convencional, a ética tradicional da sociedade moderna, uhum, né? Na verdade, nem dizer na sociedade moderna somente, mas a ética clássica, até pré-moderna, que tem seu embasamento em Aristóteles uhum, e tudo mais, se ela é realmente satisfatória para nós encararmos alguns tipos de problemáticas que hoje se suscitam. Porque, como você mencionou, o centro de boa parte da concepção e da discussão ética, da ética clássica e em boa parte da sociedade moderna, ele esteve centrado em atender os interesses das necessidades humanas. uhum. Né? E mesmo a partir de discutir os interesses humanos, nós temos muito a nós refletirmos em relação à ética ambiental em particular. Uhum. Né? Por exemplo, nós devemos nos perguntar, por exemplo, com uma questão crucial hoje, se é correto que os impactos ambientais afetem mais a certos grupos do que a outros, por exemplo. Né? Por que certos grupos sofrem desproporcionalmente certos impactos ambientais em detrimento de outros? Né? Porque populações ribeirinhas elas serão apenas prejudicadas, por exemplo, por uma determinada instalação, quando benefícios dessa instalação eles vão ser trazidos para outros, né? Ou porque a probabilidade de você instalar, e agora como acontece
nos Estados Unidos, por exemplo, está provado através de pesquisas, a probabilidade de que uma instalação de lixo tóxico venha acontecer nas proximidades de populações latinas ou afrodescendentes é muito maior do que aconteça na proximidade de populações brancas, por exemplo, o que levanta toda uma discussão sobre um eventual racismo ambiental. Digamos. Então, todas estas são questões que a gente chamaria de justiça ambiental, que podem ser discutidas, de modo geral, dentro do escopo da ética clássica, com a qual nós estamos habituados, que é antropocêntrica, que é centrada nos interesses e nas preocupações dos seres humanos. O professor Luciano, nessas colocações, a gente olhando, né, nós estamos numa sociedade extremamente consumista, né, que as pessoas acumulam objetos, e nós vamos pegar os países do primeiro mundo, em que a alta tecnologia ela faz com que se tenha muitos objetos, e esses objetos eles têm uma vida útil muito curta, e eles vão tornar-se lixos, né? Quando a gente pensa em ética ambiental, e esse lixo dos países ricos, para algum lugar tem que ser levado, né? Ética ambiental discute isso? Na medida em que você distribui de maneira desproporcional os prejuízos ou o impacto negativo de uma determinada criação e disposição de lixo, isto se torna, sim, um problema que você pode discutir sob esta perspectiva. Né? Sobre esse olhar da ética ambiental. Sim. Mas o que eu queria assinalar e assim enfatizar que hoje em dia a própria sociedade moderna nos levou a nós desenvolvermos sensibilidade e a reconhecermos relevância à valoração da vida de outros seres que não apenas os seres humanos. E para isto, e aqui que vem este que é o aspecto da ética ambiental que é de algum modo mais, pode ser assim, inovador ou que, digamos assim, contesta a visão mais habitual que nós temos em relação à ética. Né? De modo geral, está instalado socialmente que as outras criaturas, todos os outros seres que não são seres humanos, eles existem e têm valor para nós na medida em que nós podemos fazer um uso instrumental deles. Seja na alimentação, seja no vestuário, seja no trabalho. E só que esta é uma perspectiva que, do ponto de vista ético, ela não se sustenta se você, ou pelo menos é altamente questionada e questionável, se você vai examinar ela um pouquinho mais de perto. E aqui entra uma gama grande de posicionamentos, né? Mas basicamente a pergunta é: por que somente a vida de um ser humano teria valor em si, independente de se ela é útil a alguém? Será que a vida de um ser que não é humano não terá um valor em si mesmo, independente de ser útil ou não para alguém? E a partir daí, nós nos perguntamos sobre que categoria de ser e por que nós deveríamos dar valor. Né? Porque aí entra a questão de alimentação, a questão da sustentabilidade ambiental, né? Sim, claro. A preservação, né? Claro. Estas questões nos trazem, evidentemente, imensos e muito grandes problemas práticos, questões práticas, né? Mas questões práticas que a gente, digamos que a sociedade hoje está discutindo, né? Por exemplo, só para ter um exemplo, a comunidade europeia reconhece na sua legislação que os animais, por exemplo, que são utilizados na produção alimentar, eles devem ser reconhecidos como criaturas sencientes. O que é isso? Significa, são seres que sentem dor, que têm sofrimento físico, têm sofrimento mental. E isto, se você reconhece isso, você passa a ter a seguinte questão: e essa dor e esse sofrimento é irrelevante? Eu não deveria, de algum modo, levar ele em consideração? Ou simplesmente posso ignorar que essa dor e sofrimento existe em função de minha satisfação
imediata. E aqui, é claro, um mundo de problemas muito práticos, né? Problemas que a gente muitas vezes já enfrentou, tipo de problemas que a gente já enfrentou em outros momentos da história da humanidade, né? Por exemplo, quando a gente decidiu, a humanidade decidiu que a escravidão era uma coisa inaceitável, mesmo que em algumas circunstâncias poderia se tornar economicamente interessante ou houvesse justificativas de diverso tipo para isso, hoje para nós é muito claro que não existe nenhuma justificativa ética, moral para isso, né? A escravidão quando tratava dessa questão do homem com homem, né? Claro, bom, porque nós passamos a reconhecer... A escravidão, o que era? Na verdade, era você pode ver a escravidão como o seguinte, um sistema, um dispositivo social que negava reconhecimento de valor à vida de outros seres em função de sua cor ou de sua origem étnica. Né? Nós dizemos, não, para aí. A cor não diz... Não é uma informação relevante para nos dizer se esse ser tem valor ou não. Se eu devo reconhecer, levar em consideração sua experiência, não. Ele é um ser humano e isso é o suficiente. Acabou. Agora, a pergunta que se coloca, e se esse ser que sofre, ou que tem experiências e que assente, não é um ser humano, mas é de outra espécie, eu não devo reconhecer isso? Posso simplesmente tratar esse como se fosse um objeto de uso instrumental? Esta caneta, ela é boa na medida em que para mim me serve para escrever. Se ela não me serve para escrever, ela já não é mais boa. Posso dizer a mesma coisa de uma capivara? Posso dizer a mesma coisa de um mamífero? Posso dizer a mesma coisa de uma paisagem? Posso dizer a mesma coisa de uma floresta? Né? Bom, nós estamos aqui com o professor Luciano Floriti, ele é professor da pós-graduação aqui de desenvolvimento regional da FURB e nós estamos falando sobre ética ambiental. A gente volta daqui um pouco para falar dessas questões voltadas, né, aos seres vivos não humanos e vamos falar também da questão da alimentação. Já voltamos.